Hoje você vê que as pessoas estão mais tempo sedentárias, porque ficam horas sentadas, seja num carro, usam controle de televisão, ficam em posições irregulares, celular, né? A pessoa fica torta, né? Olhando. Então estão surgindo uma série de doenças. Crianças que têm escoliose, cifose, tendem a piorar isso também, né, Wilson? Tem. Agora, no pós-pandemia, até apareceu um termo novo para essas dores da pessoa que fica muito tempo diante da tela, que é o screen pain. A pessoa fica debruçada, parada, jovem muitas vezes. Então isso começou a aparecer de uma forma frequente e está absolutamente relacionada com essa postura e imobilidade diante das telas. Então por isso que é importante fazer exercício. Aí nós falamos mais algumas coisas. O colchão também é uma coisa que é bom de investir. O colchão não pode ser um colchão, mas ele não é o culpado. Muitas vezes o pessoal tenta jogar a culpa no colchão. Eu acho que melhor do que falar do colchão é falar da postura para dormir, né? Então a melhor postura é deitar de lado, com a coluna cervical, tentar alinhar a coluna cervical, preenchendo o espaço entre o colchão e a cabeça, com o travesseiro que mantém esse alinhamento. Não pode ter nem para cima nem para baixo. Tem que manter um certo alinhamento. Ruim é dormir de barriga para baixo. Quando você dorme de barriga para baixo, você não vai dormir com a cabeça enfiada no travesseiro ou no colchão. Você vai virar, vai ficar numa posição forçada de rotação lateral, e isso, além de força a coluna, força o disco e pode machucar. Barriga para cima para dormir, pode dormir desde que mantenha esse princípio de tentar manter um certo alinhamento. Então, se fletir um pouco o quadril e o joelho, se fletir um pouquinho, retificando um pouco a lordose, com um travesseiro, pôr nos travesseiros embaixo do joelho já ajuda bem. Ou quando de lado colocar um travesseiro no meio das pernas. Põe do lado, no meio da perna também ajuda a alinhar. O princípio é tentar alinhar a coluna na posição que ficar. Tá. Wilson, uma vez que a gente fez isso, emagreceu, fez atividade física, existe algum exercício, por exemplo, que prejudique mais a coluna? Então, por exemplo, corrida é algo altamente impactante, mas não preocupante. Existe musculação, então, nos exageros. Você acha que pode-se fazer todos os esportes, mas o exagero que é o problema para a coluna? Exagero acho que é ruim para tudo, na verdade, né? Não só para a coluna, mas você pega grandes corridas de grande distância, você tem alta demanda no joelho, no pé, no quadril, etc. Mas na coluna o que machuca mesmo são exercícios, você põe peso em cima, né? Aquele peso axial, você comprime o disco, principalmente para quem já tem um problema. Aqueles exercícios de muita flexão com peso também. Agora, exercício de movimentação, como eu falei na explicação da fisiologia discal, ele é benéfico. E se ele tivesse associado com exercícios de alongamento, melhor ainda. E assim, em termos de fortalecimento, o que se recomenda chama fortalecimento do core, é o que está na moda agora, que é a musculatura central do corpo. Então, abdominal, a musculatura lombar, mas fazer com boa orientação, sem exercícios radicais de muita movimentação ou torção. Entendi. Então, para isso, acho que tem que ter uma boa orientação. Mas, de maneira geral, o termo é fortalecimento de core. Tá. Se a pessoa não pode fazer exercício, a melhor coisa é a caminhada. A caminhada é boa para um monte de coisa, ela não é específica para a coluna, mas vai ajudar... a sair da inércia, né? Sair da inércia, é uma atividade cardiorrespiratória razoável, ajuda no equilíbrio calórico, ajuda na osteoporose, porque afinal de contas é uma atividade antigravitacional, né? Para ajudar no tratamento da osteoporose, os exercícios antigravitacionais que forçam a musculatura e que colocam peso em cima do osso, o osso reage a essa força e acaba aumentando a massa. Então, a caminhada ela tem valor nesse sentido. Aí você também tem o Pilates e Pilates, o RPG. que tem um acompanhamento com um profissional treinado, que pode fazer fortalecimento de core, alongamento, trabalho de postura. Musculação também. Musculação é bom principalmente para quem está perdendo massa muscular, né? Antigamente a musculação era vista meio à distância, né? Como uma atividade
daqueles marombeiros, mas hoje a gente tem uma população de idosos cada vez maior fazendo essa atividade, com o princípio de que se você fortalece o músculo, você fortalece o osso. Hoje, quando a gente trata a osteoporose, a preocupação principal já não é o dado da densitometria, mas o que se calcula hoje é o risco de ter fratura. A densidade óssea é uma informação a mais que tem que se compor com todo o perfil do paciente. Então, vários antecedentes, como por exemplo o uso de corticoide, doenças endócrinas, sedentarismo, alcoolismo e uma série de outros fatores, por exemplo, pele clara, sexo feminino. Tem várias informações que compõem a análise do risco de fratura. E uma delas realmente é a densidade óssea. Então, tudo isso tem que ser computado. Por isso que tem que fazer musculação. Tem que fazer, melhorar a força muscular, melhora a densidade óssea. Aí desse tratamento a gente já entendeu que emagrecer, o jeito que você dorme, o jeito que... cuidado com a postura com o celular, o jeito que você trabalha, a sua cadeira, invista numa boa cadeira. Sim, vale a pena. Já que você fica muito tempo, muito home office, né? Então as pessoas têm usado, têm que investir nesse tipo de cadeira. Então esses são os tratamentos. Aí você fez esse diagnóstico. E qual que é o melhor tratamento quando alguém entra no teu consultório com uma dor lombar ou uma dor cervical? O que você começa a fazer e quais os exames que você costuma pedir? Então, isso é uma pergunta boa pelo seguinte, como a gente já mencionou, existem vários tipos de dor. Então, quando o paciente vem com uma dor cervical ou lombar, qual que é a minha preocupação? Tentar identificar a fonte de dor. Então, dependendo da fonte de dor, a dor vai ter uma característica ou outra. Como a gente conversou anteriormente, você pode ter dor vinda da estrutura esquelética da pessoa. Então, a dor pode estar vindo do corpo vertebral, porque existe uma osteoporose, microfraturas, isso vai gerando uma deformidade. A dor pode estar vindo das articulações estabilizadoras, que são as articulações interfacetárias ou interapofisárias, que são ricamente inervadas por terminais de dor, chamam terminais nociceptivos. A dor pode estar vindo da placa terminal, a dor pode estar vindo do disco. O disco tem o terço posterior muito inervado, tem terminações nervosas posteriores, são os nervos sinovertebrais, que saem do terço posterior do disco e entram direto nas raízes dorsais. Eles têm uma eficiência enorme na transmissão da dor. Ou você pode ter dor do nervo, quando você tem uma compressão do nervo por uma hérnia discal, por um estreitamento da saída do nervo, que chama estenose foraminal. Às vezes você não precisa nem comprimir o nervo, mas o próprio disco, quando ele rompe o anel, pela reação inflamatória local, ele pode irritar a terminação nervosa e provocar dor. Então, quando o paciente chega, a gente tem que ter em mente todas essas possibilidades, que podem estar isoladas ou pode ter uma associação. Você pode ter dor facetária associada com dor de platô vertebral, a gente tem sinais de edema no platô vertebral, você pode ter junto um nervo preso, gerando uma dor neuropática. Então, tudo isso pode ser identificado pela história, pelo exame físico e depois, se houver necessidade, você pode comprovar com um exame por imagem. Então, exame de imagem é ressonância? Começa pelo mais simples, pelo raio-x. Se você já fez tudo isso e analisa o raio-x com cuidado, você praticamente consegue fazer o diagnóstico. Você não precisa ir muito além disso para saber do que se trata. É uma dor axial, uma dor do eixo vertebral, é uma dor radicular, é uma dor mista. Isso já te dá condições de começar o tratamento. Se houver necessidade, se você tiver uma suspeita de uma fratura, por exemplo, numa paciente mais idosa, mulher, uma suspeita de uma fratura vertebral, se você encontra uma imagem meio suspeita no raio-x e pode pensar num tumor, existem as metástases vertebrais e os tumores primários, você pode pedir pode pedir outros exames. Mas você tem que, né, nessa hora que você está atendendo o paciente, já está
com as tuas possibilidades montadas, suas possibilidades diagnósticas. E o tratamento, lógico, vai vir em função do diagnóstico que você faz. E aí você faz a fisioterapia, faz aquelas várias coisas de RPG e assim por Para diante. alguns pacientes, para aqueles, mas você começa quando você trata, vamos dizer, nós estamos com uma dor lombar, a gente excluiu todo esse resto, não existe uma fratura, é uma dor lombar. O foco do tratamento para esses pacientes é na dor. O que a gente tem que resolver é a dor. Eu não preciso me prender nas imagens radiológicas, eu não quero deixar a fotografia bonita, eu quero, da condição do paciente, se livrar da dor num tempo aceitável e abrir uma janela para ele entrar num tratamento de reabilitação para evitar novos episódios. Existem remédios muito bons, a acupuntura é uma boa saída também. Dentro das terapias, a acupuntura é válido, fisioterapia é válido. O Pilates numa fase de reabilitação, tem o RPG também numa fase de reabilitação, tentar, depois que sair de toda essa crise, tentar colocar o paciente numa atividade física compatível e enxergar o paciente como um todo. Você falou bem, é obeso, tem que emagrecer, tem outras patologias associadas, você tem que ter uma visão global do paciente, tem um componente, muitas vezes tem um componente de ansiedade, né? A gente sabe que dor e ansiedade andam de mãos dadas, às vezes você tem um quadro depressivo, então tudo isso para você detectar, você tem que ser um pouco minucioso e agora ouvir a história do paciente e examinar o paciente.